Ouvintes da Santa Cruz FM, Alex, João, muito bom dia. Eu falo aqui direto do CAPS AD3, o CAPS que trata pacientes dependentes de álcool e outras drogas. Tem um papel muito importante hoje na sociedade de Santa Cruz e vai realizar na próxima semana uma semana interna de atividades para destacar a luta antimanicomial. Acertei, não acertei, Andrei? É um nomezinho diferente, mas que é muito importante e que o CAPS realiza essas programações, chama a atenção da sociedade e vai realizar na próxima semana uma semana inteira de atividades. Eu estou ao lado da Joelma Cabral, ela que é enfermeira aqui do CAPS, também do Andrei Lopes, que é psicólogo, vão trazer mais informações quanto a isso. Joelma, como é que vai acontecer então? Sabemos que é uma semana interna para os pacientes aqui, seus familiares, mas como vão acontecer esses momentos? Bom dia. Bom dia, Édipo. Então, na verdade, a gente tem o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E aí, enquanto serviço, a gente decidiu fazer a semana inteira de programação interna para os pacientes e familiares. Então, próxima segunda-feira, a partir do dia 12 de maio, a gente vai ter, na abertura já, o primeiro encontro do Grupo da Família, que era um grupo que a gente já vinha planejando iniciar, que é de suma importância para o tratamento. A família ela tem esse papel fundamental no tratamento dos pacientes. Então, na segunda-feira, a gente já inicia com esse primeiro encontro do Grupo da Família. Na terça-feira, a gente tem o Cine Pipoca, o Cinecaps. A gente vai passar um filme aqui para eles. Na quarta-feira, a gente vai ter a oficina de cuidado. Então, a gente vai fazer a oficina de relaxamento, roda de conversa com a enfermagem, com a equipe de enfermagem do serviço. Na quinta-feira, vai ser uma atividade externa, É uma manhã de lazer com banho de piscina. E na sexta-feira, a gente fecha a programação com um piquenique lá no Parque Ecológico. Toda essa preocupação da inclusão, vamos dizer assim, dos pacientes nessa programação, é isso? Isso, E aí a gente entende também da importância de estar falando desse movimento, porque a luta antimanicomial ela é um movimento social e político, que surgiu lá pela década de 70 como reação a esse modelo manicomial tradicional, onde as pessoas que tinham algum tipo de sofrimento mental, elas eram, na verdade, separadas, vamos dizer assim, da sociedade e eram isoladas nesses hospitais psiquiátricos. E, infelizmente, elas não tinham aquele tratamento adequado, vamos dizer assim. Então, essa luta ela vem como uma proteção mesmo e garantia dos direitos dessas pessoas em sofrimento psíquico. Aí vem também a questão da reforma psiquiátrica, que foi quando surgiram os primeiros CAPs, em reação a isso, e os CAPs eles surgem como um modelo substitutivo dos manicômios, dos antigos manicômios. Então, qual é o papel do CAPs? É de acolher esses pacientes, de ofertar um tratamento adequado, humanizado. E aí tem sido essa nossa missão, Andrei, aqui enquanto profissionais de saúde mental. E um ponto muito forte da luta, além da desinstitucionalização, que era essa questão a loucura, na verdade, ela era tida como uma coisa que tinha que ser isolada, contida. E, além dessa questão da desinstitucionalização, que a gente passa, então, a acolher esses pacientes num espaço mais humanizado, a gente tem também como ponto forte a questão do estigma, de combater com o estigma e o preconceito, que a gente sabe que é muito forte ainda em relação às pessoas que estão em sofrimento psíquico. Bem, deixa eu conversar também com o Andrei, falando sobre essa luta antimanicomial, Andrei. Como é que você, como psicólogo, vê a importância desses pacientes hoje serem tratados, inseridos na sociedade, como é serviço como esse do CAPS, do que isoladamente, no hospital psiquiátrico? Bom dia. Bom dia, Edpo, bom dia a todos os ouvintes. A gente fala muito na questão da luta antimanicomial, na preconização do direito deles do cuidado em liberdade. Porque aí, quando a gente fala nesse cuidado de liberdade, o CAPS está como um modelo substitutivo para os hospitais psiquiátricos, para que a gente possa fornecer esse cuidado de liberdade a eles, que eles não estejam isolados da sociedade. Tanto que a nossa semana de evento com eles, a gente preconizou também ter eventos externos, porque a gente não quer só tratar e cuidar deles aqui dentro do CAPS, para que eles não se isolem também dessa maneira no CAPS, que eles entendam que eles fazem parte de todo o território, que todo o território entenda que os nossos pacientes não são excluídos, não estão dentro de um CAPS, meio que quebrar um pouco dessa ideia da visão de que as pessoas têm da loucura, Então, quando a gente fala em cuidado em liberdade, é dar a liberdade ao paciente para poder se cuidar. Ele também pode escolher seu cuidado, A gente vai ter o evento, mas eles não são obrigados a vir todos os dias do evento.
né? Muito provavelmente eles vão vir, eles são muito participativos, né? Hoje temos, em média, 13, 14 pacientes que vêm no dia a dia, mas de prontuários ativos que vêm durante a semana, nós temos mais de 50. Né? Então, eles escolhem muitas vezes quando eles vêm, porque às vezes eles têm os trabalhos deles, por exemplo, eles trabalham, André, eu trabalho segunda e terça, só posso vir a partir da quarta. Eles vêm a partir da quarta. E isso entra dentro da questão da luta antimicrobial. Esse paciente, ele está em sociedade, ele tem o trabalho dele, ele tem a família dele, ele tem as escolhas dele e ele não está privado de liberdade. É um cuidado que garante a liberdade dele no cuidar. Esse novo sistema, vamos dizer assim, essa nova política, na verdade, né, tem surtido efeito, né, traz realmente algo positivo para a sociedade do que realmente deixá-los internados, isolados? Sim, tem surtido muito efeito, assim, tanto para os pacientes quanto para a sociedade. Assim, esse movimento de trazer a família na segunda-feira, a gente já vê muitos familiares mudarem um pouco a visão. Assim. Hoje muitos entendem a importância do CAPS. Né? Antigamente, quando o paciente ele estava em um pré-surto, ele estava numa situação mais complicada, logo você escutava a frase de vai para o João Machado, vamos isolar o paciente. Hoje, muitas vezes, o familiar vem procurar a gente, está acontecendo isso, o que é que a gente pode fazer para cuidar? E ele procura o CAPS como uma forma de cuidado primário, onde a gente vai dar aquela primeira diretriz, né? Se o paciente realmente está em crise, leva ele para o hospital, desintoxica o paciente, depois da desintoxicação traz para o CAPS para a gente poder tentar estabilizar um pouco mais. Né? Então, o CAPS hoje ele é visto de uma maneira bem melhor. Assim, ele é o primeiro realmente, às vezes a gente tem uma dificuldade que o paciente tem que ir primeiro para o hospital, o pessoal procura até o CAPS antes, como se o CAPS fosse porta de entrada. A gente orienta, leva para o hospital, porque ele precisa desintoxicar, né? Ele precisa desse cuidado primário, de alguma medicação, de um soro, porque ele está desidratado, e aí depois traz para o CAPS que a gente faz esse cuidado secundário do paciente. Então, a família entende muito melhor, a sociedade já entende melhor, ela procura o CAPS, e o paciente em si, assim, aquele que já nos conhece nem se fala, né? Eles nos procuram diariamente mesmo. Joelma, como é então essa rotina de atendimento aqui no CAPS, né, para esse paciente ser o mais acolhido possível, né, e possa ser tratado? Então, nosso serviço, já explicando, falando um pouquinho melhor do fluxo, né? Ele funciona em regime de portas abertas, né? E o que significa isso? O paciente que precisa de ajuda, ele não precisa ser previamente agendado, né? Vamos dizer assim, nem ele precisa chegar aqui com o encaminhamento em mãos. Então, ao procurar o serviço, a gente vai acolher, né? Ele passa por uma triagem, é um acolhimento inicial, que vai ser realizado por algum técnico, né, da equipe. E, a partir dali, já daquele primeiro contato, a gente já planeja mais ou menos como é que vai ser o tratamento dele, né? Então, a gente abre o prontuário e aí já faz os primeiros agendamentos da psicoterapia, né, com o Andrei, do atendimento psiquiátrico, e ele já tem acesso aos nossos serviços aqui, que seriam o quê? Os atendimentos individuais, de uma forma geral, né, com equipe de enfermagem, psicologia, psiquiatria, como eu falei, e também já inicia a participação nos grupos terapêuticos, né? Os grupos terapêuticos e as oficinas. Esse paciente ele tem que vir de forma voluntária para cá ou a família pode trazer? Como é que funciona aí? Geralmente eles procuram de forma espontânea, né? E vem já acompanhado da família. Mas é porta aberta, de fato, é para aquele paciente que entende que precisa de ajuda, né? E que busca o serviço, e a gente está aqui de portas abertas para fazer esse acolhimento. Qual que é a idade? Adolescentes, isso, a gente atende adolescentes e adultos. Certo. E são pacientes também de toda a região, é isso, Joelma? Só aqui de Santa Cruz? Isso, o nosso CAPS ele é regional, então ele atende tanto a região Trairi como a região Potengi. E, Andrei, quando o paciente chega, né, passa, vamos dizer assim, por esses atendimentos, chega na psicologia, talvez seja o atendimento, vamos dizer assim, mais desafiador ou principal nesse início que ele chega aqui, né? Como é que você sente esse paciente e a evolução dele, né, ao longo dos atendimentos? Né? Vocês já percebem isso em alguns desses pacientes? Sim, os pacientes eles costumam ter bastante evolução, né? O que a gente toma muito cuidado é para não padronizar a evolução, né? Para eu não achar que cada paciente vai evoluir igual ao outro, cada um tem seu ritmo. Eles evoluem diferente, eles gostam de participar de grupos diferentes, né? Porque nós temos vários grupos durante a semana, por exemplo. Na segunda eu tenho uma horta, na terça-feira a gente tem uma oficina de artesanato, na quarta-feira muitas vezes vai ter uma oficina com educador físico, na quinta pode ter uma oficina que seja musical ou tem um cinema. Então, assim, eles não participam de todos os grupos por igual, porque eles têm os interesses deles. A evolução também é diferente. Né? O paciente ele evolui de maneira diferente. Na psicologia, eu consigo notar muita evolução. Alguns deles, aí posso falar da psicologia, alguns deles acham, de certa forma, estranho, porque nunca tiveram um contato com um psicólogo, e aí eu não sei o que é que eu vou falar na sala.
E aí, num primeiro momento, é uma conversa, depois que eles percebem que é uma conversa para eu entender um pouco da história deles, para poder estar ali como ouvinte, né? Para poder aconselhá-los quando necessário, aí eles já ficam bem mais à vontade e vão apresentando no ritmo deles a evolução deles. Às vezes a gente até tem que trabalhar com o familiar também, né? Porque o familiar ele já traz na expectativa, né? Vai para o CAPS, tem que se tratar e vai parar de beber. A gente na mesma hora. Na mesma hora. Chegou aqui no outro dia e parou de beber. A gente fala, tem que ter calma, podem ter processo de recaída. Ele ainda tem que entender o processo dele, o processo de tratamento dele. Então, a gente também faz o trabalho, muitas vezes, junto ao familiar, né? Alguns pacientes, como o Joilma falou, são portas abertas. Alguns não procuram com o familiar. Eles realmente estão numa situação mais complicada a nível social mesmo, e a gente acolhe do mesmo jeito, tenta buscar a família, tenta recriar um vínculo com a família, mas cada paciente tem seu ritmo. Na psicologia, eu consigo perceber a evolução de cada um deles, e aí a gente sempre em equipe vai dialogando, né? Paciente tal está precisando de um pouquinho mais de apoio da gente em tal ponto, está precisando de um pouquinho mais de apoio em tal ponto, tanto que a gente tem tentado preconizar uma reunião de passagem onde a gente consegue discutir esses casos de cada paciente para poder estar alinhando melhor o tratamento para cada um deles. Essa rotina fora aqui do CAPS, né? Cada um, claro, tem sua história, vamos dizer assim, né? Faz alguma coisa, alguns trabalhos, outros não, enfim. A gente percebe também que existem alguns trabalhos de igrejas voltados para pessoas, não é, que têm esse problema. Isso tudo contribui, né? Você tem uma rotina, vamos dizer assim, na família que colabora e ajuda esse paciente a melhorar seu quadro? Sim, ter uma rotina para o paciente é muito importante, né? A gente sempre fala muito para eles assim, o CAPS é importante para eles, assim como toda outra rotina deles de trabalho, do cuidado de casa, da família, do cuidado dos filhos, é muito importante para eles, né? Andrei, eu estou indo deixar meu filho na escola, por isso que eu estou chegando um pouco mais tarde. Eles já avisam, Andrei, eu tenho que sair um pouco mais cedo porque eu vou buscar meu filho na escola, hoje eu vou levar para o reforço. Minha mãe está doente, então amanhã eu não vou para o CAPS, porque eu vou ficar cuidando dela. Isso às vezes porque eles já sabem que se eles não vierem no dia que é costumeiro vir, a gente já liga. Fulano, está tudo bem? Você diz, não, eu estou cuidando da minha mãe, ela está doente. Então, é importante para eles, quando a gente fala daquele que eu falei, né, do cuidado e liberdade deles, não entenderem que é só no CAPS que eles estão se cuidando. Eles estão se cuidando na rua. Esses trabalhos da igreja, por exemplo, aí como eu te falei, a gente deixa a escolha deles, né? Tem o católico, tem o evangélico, vai ter o espírita, eles escolhem esse caminho deles e aí a gente fala para eles, você está lhe fazendo bem, pode procurar e fique à vontade para procurar. Às vezes, já tivemos eventos, né? Por exemplo, com um pastor que veio aqui, eles solicitaram, o pastor veio aqui, fez um momento com eles, já veio um diácono. Então, eles sempre têm esses momentos mais espirituais também, assim, deles, quando eles sentem necessidades. Mas aí a gente deixa muito a critério deles. A gente programa as atividades semanais e eles vão, a critério deles, escolhendo. Tanto que, né, muitas vezes tem atividade, o paciente está aqui, mas ele diz, essa atividade eu não gostaria de participar, não acho que não vai me fazer bem hoje. Tudo bem, ele não é obrigado a participar daquela atividade no dia. E a importância da família realmente estar envolvida, né, João? Com certeza, a família é um suporte até para a gente também, né? Enquanto equipe, a gente precisa da família aqui presente, né? É muito importante. Na sua área de enfermagem, qual tipo de atendimento acontece? A gente faz as consultas, né, da enfermagem, e hoje a gente tem um grupo de educação em saúde, que é coordenado por Irley, né, a outra enfermeira aqui do serviço, que é um grupo onde a gente já vem trabalhando com eles, a importância do autocuidado, né? A gente trabalha muito a questão de prevenção de algumas doenças e são ações semanais, né? Toda quarta-feira a gente tem o grupo de educação em saúde. Joilma, Andrei, eu queria agradecer demais a participação de vocês, né? Eu queria que vocês deixassem essa mensagem final também para a sociedade, que a sociedade também é importante em todo esse processo, né? Para combater os preconceitos, enfim. Né? E uma semana como essa realmente chama atenção, né? Para conscientizar todos. Muito obrigado. A gente que agradece, né? Eu acho assim que eu reforçaria essa questão do estigma, né? Como você mesmo falou, a própria sociedade civil tem esse papel fundamental de estar combatendo esse estigma, a gente enquanto profissional de saúde mental, né, porque eles sofrem muito, né, já tem histórias de vida tão sofridas, são tão vulneráveis socialmente falando, e aí essa questão, né, de sempre associar o paciente em sofrimento psíquico à loucura ou à violência, né, a gente tem também a questão da periculosidade, né, que geralmente a sociedade associa logo. Mas aí é a gente entender que essa periculosidade ela está presente em todas as circunstâncias, né, em todos os seres humanos, e não é uma exclusividade somente dessa pessoa que está em sofrimento psíquico.
Andrei, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Reforçando as palavras de Joilma, por sinal, esses dias eu conversando com eles, falando sobre a questão da luta antimanicomial, né, que a gente ia fazer o evento, e aí eles, por sinal, relataram assim, Andrei, a parte ruim que eu acho, vez ou outra, eu escuto assim, tá indo para o CAPS, é louco. Né? E aí eu falo que assim, eu digo a eles, vocês estão vindo se cuidar. Né? Vocês estão vindo cuidar de um sofrimento mental que vocês estão passando, tal qual quando vocês precisam ir para o hospital, que vocês estão com alguma dor, vocês vão para o hospital, né? Cuidar daquela dor. É mesmo, Andrei, mas a sociedade podia ver assim também, né? E aí vai um pedido meu de que a sociedade possa ver um pouco o CAPS como esse local de cuidado mesmo, tá? Não é um local de loucura, não. É um local de cuidado, né? E que quem tiver o interesse de vir conhecer o CAPS, tiver a curiosidade de nos conhecer, mas eu não vou fazer tratamento no CAPS, não, eu quero conhecer. Fique à vontade. Nós estamos de portas abertas também para explicar um pouco o serviço, porque às vezes você quer vir como familiar para depois trazer aquele seu familiar que precisa de cuidado. E você pode vir nos conhecer antes, saber como é que funciona, para depois poder tentar trazer seu familiar. A gente agradece mais uma vez, Andrei e Joilma, informações desse importante serviço aqui no CAPS AD3 no município de Santa Cruz. Voltamos aos estúdios.